Corintianas! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 134. E aqui fazia um tempão que não vinha o grande Ícaro. Beleza, Ícaro? E aí, meus amigos? Tô de volta aí, tudo bem? Zé Elias. Eu não entendi porque que é esse apelido, mas tudo Eu bem. sei, o Edson Foco tem a voz igual do Zé Elias. Eu não sei se é por causa da corneta, por causa da careca, sei lá, enfim. Não tem nada a ver. Zé da Fiel. E o grande Gibson aqui no lugar de sempre. Aê, Seu lugar na outra cativo. esquina, na outra direita. No podcast passado você não estava, mas estava. a edição tomou o seu lugar. E fez um bom Aê, serviço. o Edson sempre que representa, bicho. Enfim, quem não tá doidão é esse Corinthians, que joga e a gente sente um sono desgraçado, né? Ô, louco. Tá faltando bem. cachaça ali, né? Bota cachaça pros caras. Tá fazendo uns jogos muito feios e por isso mesmo eu não vou nem começar falando desse jogo que foi hoje, acabou de ser, porque realmente não tem muito o que falar, foi um jogo péssimo, foi um jogo horrível, mas a gente tem que falar da notícia, do boato da semana que apareceu aí, que foi a possível volta do Carille, né, que faz a gente sonhar com um 2019 melhor, não é isso, Gibson? Se for verdade, eu não quero nem mais presente de Natal, velho. Eu já aceito só o Carille. O jogo podia voltar também, mas só o Carille eu já aceito. Já tá bom. Já tô feliz. O cara. jogo pode ser o dia ano novo, né? É, Natal, então, cara, é. o jogo de ano novo. Tudo indica que existe uma negociação acontecendo por trás ali e tal. Por trás das notas oficiais e da palavra do presidente e tal, tá rolando uma negociação e é uma possibilidade real que tá do Olha, Carille voltar. uma coisa que eu já tava acompanhando de antes dessa história de pintar esse boato do Carille é que esses projetos todos que eles fazem ali, de maneira geral, no Oriente Médio, com esse tipo de futebol, sempre tem algum shake, algum petrodólar ali por trás, e é sempre uma coisa muito volátil, porque os caras são completamente loucos, é tudo na vontade deles, então eles querem mandar escalar o time. O Carille, a gente sabe que não é o cara que não vai querer deixar o shake escalar o time, né? Não o Emerson Sheik, no caso, né? O Sheik da Arábia. O Emerson lá, Sheik também não também não deixaria esse cara. também não escalaria de qualquer maneira, né? Mas eu acho que, portanto, é um ambiente de trabalho conturbado, difícil. Vários jogadores que foram pra lá, o Carille também foi, já saíram ou estão saindo. O time, é um projeto que não anda. Fora essas coisas, você contar que você tá morando num país que é completamente diferente do seu, por mais que eles moram numa ilhota que é pra estrangeiros, ou seja, que é um pouco mais ocidentalizado, mas, cara, é difícil morar num lugar desse. Então, pra família do cara se adaptar e tal. O cara foi lá, ganhou uma grana. Eu acho que na época que ele saiu daqui não foi nem só pela grana. Óbvio que a grana deve ter pesado pra caramba, porque é um puta salário que ofereceram. Mas o Andrés tava voltando. Todo mundo sabe que ele não tinha uma relação, os boatos que ele não tinha uma relação muito boa com o Andrés. E ele já tá suspeitando que ia rolar outro desmanche no meio do ano. Ele falou, cara, essa batata vai estourar na minha mão. Quer saber? Eu vou ganhar lá. Se ele ficar 6 meses na gringa lá, ele ganha 18 milhões, bicho, e volta. Assim, o que fica claro pra mim, se ele realmente se confirmar, é que existia alguma coisa nos bastidores. Alguma coisa, exato. E que Sim, ninguém tava sem falando nada. dúvida, E sem que dúvida. tanto o Carille quanto o Andrés, que deram declarações contrárias, dizendo que eles se entendiam muito bem, Mostra mentiram que não era bem naquele assim, momento, exato. né? E aí fica, quer dizer, que presidente ótimo que a gente tem, né? Que vai pra Europa, pede desculpas através, ou conversa, enfim, com os empresários e pode trazer o cara de volta. Mas quando o cara tava aqui, do lado dele, por que ele não tomou essa atitude? Então, Ele teve que passar por esse segundo semestre terrível, horrível, pra ele falar, acho que é melhor eu contornar essa situação. Quer dizer, que presidente é esse que a gente tem ali, né? E eu vou Exatamente. mais além. Eu concordo com o que vocês falaram, principalmente com o que o Gui falou, porque eu realmente acredito que se isso se confirmar, mostra que realmente tinha alguma coisa, porque, cara, deu o quê? 7 meses, então, teoricamente, que ele voltaria. Ele saiu Então, falando que vou vou fazer minha vida lá, enfim, é um projeto a longo prazo. Eu enfim. não acho, sinceramente, com todos os problemas que o Carille tinha na época do Corinthians, eu não acho que o Carille iria trocar o projeto que ele tinha no Corinthians de até, sei lá, não sei se é um exagero, mas de no futuro a médio e longo prazo ele poderia até vir, sei lá, ser um técnico de seleção brasileira, porque ele estava seguindo um projeto bem interessante, né, pra carreira dele. Eu não acho que ele trocaria por uma coisa tão incerta assim, como está se mostrando ser, de acordo com esse mercado. Claro. Então, eu vou mais além. Além disso, que de fato o Andrés conduziu da forma errada, de não conversar, tentar resolver enquanto ele estava aqui, acabou com o ano do Corinthians. Acabou com o ano do Corinthians. Porque assim, a impressão que a gente tem hoje de padrão que o Corinthians tem, por exemplo, com o Jair, é uma coisa que lembra
Cristóvão Borges, Sim. Oswaldo de Oliveira. É um time chato, sem padrão. E o Carille, cara, com todos os problemas que ele tava, por incrível que pareça, o Corinthians foi campeão paulista esse ano. Não, jogava bem. O Corinthians foi A campeão. gente tem que dar um desconto, enfim. Eu não preciso defender muito o Jair Ventura, porque ele não merece mesmo, mas tinha outro. O elenco era outro, né? É. Saiu o eu sei que Balbuena, era, saiu o mas- Sid Clay, saiu o Maicon, saiu o Sim. Rodriguinho. Enfim, a gente sabe que a gente imagina que o Carille, mesmo sem esses jogadores, faria um trabalho melhor do que foi Sim, feito nesse sim. segundo semestre. Mas é difícil mensurar o quanto. É. melhor Eu também. quis dizer que estragou o ano, porque de fato, eu acho que tudo bem, não Não, era o e aí mesmo cria- time e cria um tal. impacto, né? Você Mas sai você de cria. comando. É lógico, Novo você, comando do Loss. naquela época ainda não tinha tido desmanche. Que tivesse desmanche, é óbvio que é hipotético, a gente não sabe o que ia acontecer e tal. Mas o Carille já estava dentro do esquema, e o que eu sinto falta, por exemplo, no Jair, é uma questão de metodologia, de um negócio que assim, que você abraça a causa, literalmente e tal, e que você cria um ambiente, um universo de metodologia. Ah, mas o Jair entrou no meio do ano, não teve tempo não. e tal. Mas a gente não vê nada O muito... o Ventura tem todas as desculpas do mundo pra fazer um trabalho ruim como ele vem fazendo. Exato. Ele tem todas as desculpas na ponta da língua. Se ele saiu no dia seguinte ele dá uma entrevista, ele tem todas essas desculpas e não vai ter um corintiano que não vai concordar com ele. Exato. Mas ele foi Mesmo contratado. assim- O Ventura foi contratado para conseguir números melhores do que o Loss e ele tinha certa fama de construir defesas mais seguras, né? Que é uma característica do Corinthians nos últimos anos. Ele tem números piores do que o Loss, a menos de 35%, quer dizer, a cada 3 pontos ele ganha um sim. só. E a defesa do Corinthians leva o gol a todo jogo. Quer dizer, tá uma peneira desgraçada a defesa do Corinthians. Então ele não conseguiu fazer nem o básico que a gente esperava dele. O Loss tinha um aproveitamento, acho que era de 40 e poucos por cento e tal. É. Não era difícil ele fazer Melhor. igual. né? Vamos fazer igual, mas levar menos gols. Sei lá, o pessoal já ia olhar ele de outro jeito. E o Corinthians já teria uma final de campeonato brasileiro bem mais tranquila. Talvez até conseguindo ganhar a Copa do Brasil. Não conseguiu. Enfim, então ele foi contratado por 2 motivos. Ele não conseguiu nenhum nem outro. Ele tem todas as desculpas, mas ele não fez o trabalho que se esperava dele. Agora, essa volta do Carille também, que ele saiu dizendo que vai fazer história lá e tudo mais, que queria um projeto a longo prazo. E aí o Gibson falou mesmo que, mas ele pode ter havido interferência do Sheik, a interferência de não sei quem e tal. Quer dizer, então, mais um erro. Quer dizer, será que ele saiu daqui sem se informar direito do que ele enfrentaria lá? Os relatos todos de quem trabalhou no Oriente Médio são mais ou menos esses que o Gibson passou. Sim. Pô, o cara não pesquisou, então. Será antes que ele- de ir, é. ele não foi atrás? Meio estranho, então, né? esse E saiu ponto que eu tô falando que ia levantando. fazer história lá. Quer dizer, tem dificuldades culturais. Claro que vai ter dificuldades culturais. É outro país, contra religião, contra cultura, enfim. Isso faz parte de você mudar de país, né? Outro país era mudar pra Argentina, mudar pro Canadá. é outro Ali é outro universo. planeta, né? Então. E será que você tá voltando porque não se adaptou direito? Acho que tinha muito cedo, 6 meses, pra ele se adaptar. Não, eu acho que não é nem que se adaptou direito. Acho que ele deu o tempo que ele queria dar ali. Só que agora ele volta por cima. Sabe? Não, ele volta por cima, mas aí É. eu sustento isso que eu realmente acredito que aconteceu. Teve, de fato, algum problema. Provavelmente. Cara, não é possível, assim, É, você largar tudo cara que você tem voltar aqui assim- pra voltar do nada, entendeu? É. Então, realmente, eu sustento que teve algum problema, É. obviamente, que gerou essa ruptura. Os boatos eu digo todos mais, da eu vou dar uma. confirmaram. Eu vou dar quase uma. Não vou dar uma de Edson, quase, mas. Eu acho até que, inclusive, essa história do acerto dele já tá acertada, cara. Acho que já deve ter acertado já com o Andrés. Só que eu acho que ele só não Foi anunciaram o isso. protocolo, né? É, porque, Foi pô, protocolo. vai também, pô, falta 2 jogos pra acabar o campeonato, uma desfeita, sei lá, com o Jair Ventura. Cara, deixa acabar o campeonato, velho. O Jair termina o trabalho mas dele. Do e jeito tal. que foi esse jogo, bota um cone ali pra dirigir o mas foi Corinthians. legal, Vai mas ser foi melhor. legal uma coisa eu que você sei, falou. Não, mas eu acho que é uma coisa. Isso pra mim é uma coisa do Carille. Não do Andrés. Do Andrés eu não esperaria. O Carilli talvez Eu- pediu por uma questão exatamente, ética, né? exatamente. Que Me, todo me mundo- parece ter a cara do Carille. O que as isso, assim. pessoas que tem informantes, né? Que a gente fica só escutando essa. Então já é de uma terceira pessoa que a gente escuta. Dizem que existe o acerto entre o Carille e o Corinthians já tá tudo feito. A questão é com o time árabe lá, que o Corinthians precisa acertar Aham. o pagamento da multa. Da multa, Decisão, né? Porque existe uma multa, que nem é tão alta, 3 milhões e tal. Quer dizer, você pensar num treinador que tava aqui com a gente e que se bastava o Andrés colocar a mão no ombro e falar, foi mal. É. 3 milhões que estão valendo essa desculpa, né? É um pouco exagerado. Mas não é um valor tão alto assim. Enfim, pro que o Carille vai trazer, ou que a gente espera que o Carille vai trazer. O ânimo da torcida do Corinthians já mudou completamente. Isso já
já se paga, né? O que eu acho, falando de Carille especificamente, uma coisa que eu vejo como vantagem, e curiosamente, óbvio que o Carille é muito importante se ele voltar, mas é voltar também a comissão técnica que ele levou pra lá. Então, cara, isso que eu tô outro falando, peso, que vai né? voltar todo mundo. É outro peso. Todo mundo que ele levou volta. Mas é surreal, foram 6 meses, cara, entendeu? Então enfim, meio... sustenta. E tem mais gente aí falando mal do Ventura ou não? Juan Mourinho falando que Jair Ventura já deu o que tinha que dar. Raquel Lorencini falando, graças a Deus que acabou esse campeonato. Tem mais um jogo ainda, que a gente vai tomar um couro do Grêmio ainda. Pra acabar esse negócio. Pois é. Tem que sair bem, né? Agora tem duas perguntas aqui que eu pensei aqui no meio, que na verdade são perguntas focos diferentes pra mesma coisa, né? O Zinho Timão perguntou aqui, quais são os jogadores que o Carille pediu para voltar? Bom, a gente não sabe quais que ele pediu, mas a gente pode especular. Mas isso se bate com uma pergunta que tem aqui na frente, que é a pergunta pra gente, pra quais jogadores você acha que o Corinthians precisa contratar urgentemente O reforços? Rafael Silva, né? Eu ia Eu acho pincelar essa que pergunta essa também. a gente pode responder pela gente, mas a gente imagina que o Carille vai ver alguma coisa pelo menos parecida com a gente. Com certeza o Carille assiste a Irmandade Corintiana, então ele vai pegar as nossas sugestões. Ele cansou aqui, de ver a gente chorando aqui, falou que eu vou voltar, mas eu não aguento mais ver os caras chorar, né, bicho? Não, mas eu acho que é uma pergunta boa, porque assim, quais posições o Corinthians precisa? Então, por exemplo, o Corinthians tem um bom goleiro que é o Cássio, e eu acredito que não vai sair. Aí você tem, por exemplo, um Fagner, mas dentro da defesa, por exemplo, que o Henrique tenha, por exemplo, um zagueiro mais sustentável, ali um pilar, algum cara mais, enfim, um zagueiro que dê mais consistência, já dá outra cara. O lateral esquerdo, eu acredito que seja muito necessário. O Ralf, acho que se sustentou bem ali, mas ainda falta um segundo volante. Depois que o Maicon saiu, ficou aquela lacuna, né? Cara, então faltam uns 4, 5 reforços ali de espinha dorsal mesmo. Pelo menos um por setor do campo. De um zagueiro, de um lateral esquerdo, de um meia e de um atacante. Esse é o básico do básico do básico. Não dá de um patrocínio master, no Right, e um presidente do clube também, né? A diretoria seria o principal reforço. Seria o principal reforço. Com certeza, e tem que chegar jogadores para jogar e funcionar, não é a aposta, porque o Corinthians ao longo desse ano contratou muitas apostas. E claro, algumas delas foram mal e tal, mas eu acho que ainda podem dar a volta por cima e render frutos jogando com o Corinthians. Mas eles precisam jogar num time mais bem encaixado, num time que permita que eles possam arriscar às vezes e errar, e talvez o time sair ganhando. Hoje em dia o cara erra e o time perde, enfim, a culpa é do lateral, é culpa do garoto, é culpa do moleque que tem menos de 20 anos e tal, e tá carregando uma responsabilidade muito grande no clube. Então eu acho que precisa chegar jogador de calibre, de certa forma, porque saíram jogadores de calibre. Esses jogadores mais novos, pode ser que daqui a 1 ou 2 anos, algum deles seja um desses jogadores, né? O próprio Rodriguinho, por exemplo, que chegou no Corinthians, foi mal, foi emprestado, voltou, e depois se tornou um jogador importantíssimo. Quer dizer, por que não pode acontecer a mesma coisa com o Vital, por exemplo, né? Legal isso que você está falando, porque assim, quando o Andrés trouxe esses caras, o Vital, o próprio Matheus Matias lá, que nem tá jogando, o Arauz, mas é uma safra de jogadores que podem render, o Thiaguinho, podem render no futuro. Legal, mas não adianta achar que esses caras vão entrar hoje e vão levar o clube a, sei lá, um G6. Seria fantástico se acontecesse mas um pouco a tópico, possibilidade, né? exatamente. É um pouco tópico. A possibilidade era muito pequena. Então, por exemplo, quando você fala, que já bate na trave faz pelo menos uns 10 anos, né? Mas quando você fala de um Diego Tardelli vir, você tá falando de um cara que pelo menos, digamos que não deu o resultado. Você pode cobrar desse cara, porque é um cara já consistente dentro do futebol. Com certeza. E aí, pelo menos, já falta... entende o que ele tem uma carreira, a gente sabe o que ele pode produzir. Ele já produziu bastante, a gente fala, esse cara é mais confiável. É uma aposta pela idade, ele tá vindo da China, mas é um cara mais confiável. Mas é uma aposta... Vou citar um paralelo. Quando a gente trouxe o Roger esse ano, a gente discutiu aqui no programa, que assim, mas o Roger... Entendeu? E aí, quando você vai trazer, por exemplo, o Diego Tardelli, a aposta é diferente. Sim. A aposta do Roger é assim, tem tudo pra dar errado, mas vamos torcer pra dar certo? Pode ser uma aposta boa. A do Tardelli é ao contrário, né? É uma aposta, tem tudo pra dar certo, mas é uma aposta também, entendeu? A gente lembra que o Wagner Love chegou no Corinthians também, vindo da China, e demorou um tempo pra engatar. Sim. Mas depois, quando engatou, foi uma maravilha, foi uma festa gigantesca. Sim, e a gente espera que o Tardelli não demore tanto tempo pra se encaixar. Se ele vier, se ele chegar, porque tem muitos boatos aí rolando, a gente não sabe se é verdade ou não. Renato Souza perguntou, está confirmada a volta do Carille?
É o que o submundo diz, oficialmente. Os bastidores. Que a gente, na Irmandade, a gente costuma evitar constatar boato. Exatamente para não alimentar o fake news. Boato, tá parecendo uma coisa sustentada. Porque essa semana o Chico Lang já cravou, né? É certeza e tal, naquele estilo Chico Lang. Chico Lang de ser. E o Juca Kfouri, que é o outro lado da moeda, né? Completamente o oposto, falou a mesma coisa, falou que já tava tudo certo. Então quando esses dois caras concordam, tem alguma coisa aí, né? Sim. O que eu acho que sustenta isso, talvez, é porque tem sido muito falado de ambas as partes. E curiosamente, mesmo quando a diretoria segue um procedimento padrão de desmentir, blá, 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 mas eles falam que não tem, mas ninguém tá desmentindo. Mas ninguém negou veementemente. Exatamente. Não, isso é um absurdo, sei lá o quê. Não. Exatamente. Tá todo mundo aí pisando em ovos, falando, não é bem assim, mas assim, talvez pode ser, quem sabe. O empresário do cara, ele falou, ele está técnico, ele é técnico hoje, não sei o quê. Então, sim. Tá tudo caminhando para, né? O Beto Gil tá sempre com a gente, falando que a gente precisa de um meia, cara. Né? De um meia. E Guilherme Anselmo falou aqui, vocês não acham que o Mantuan merecia uma chance na posição de origem dele? Eu acho que a ideia é um pouco essa, se ele não foi emprestado, porque, enfim, esse ano ele não jogou, né? Ele jogou naquele início com o Carille e tal, depois que o Carille saiu, que o Carille que colocou ele na lateral direita também. Os outros treinadores que chegaram não arriscaram. O Ventura até, acho que fez até melhor e colocou o Gabriel, que foi mais interessante do que o Mantuan. Mas o Corinthians tem muitos volantes, né? Talvez ele acabe sendo emprestado até para passar um tempo fora do Corinthians e perder um pouco esse ranço que a torcida já pegou com ele. Eu acho que se ele jogar no meio e errar um passe, ou de proporcionar um contra-ataque para o adversário, que é comum às vezes numa partida e tal. Hoje mesmo o Ralf deu 3 ou 4 dessas bolas, mas eu acho que a torcida vai pegar muito no pé dele se ele acabar passando por isso. Então talvez emprestar ele nesse primeiro momento seja uma ideia interessante, mas enfim, não sei qual é a ideia. A gente tem que perguntar pro Carille, né? Cara, é interessante a gente pensar que, vai ter pré-temporada, digamos que tenha de fato um técnico novo que realize um trabalho. Acho que falta pro Corinthians começar de fato um trabalho do zero, estruturado, com um técnico pensando uma metodologia de trabalho. Cara, a fase tá ruim. Esse erro de passe, por exemplo, 4 erros de passe que a gente viu o Ralf dar, que é uma coisa que às vezes ele costuma dar, eu acho que também tem a ver com confiança. Final de temporada, não tá valendo mais nada. Eu não sei, desculpa, eu até perdi o comentário aqui. Alguém perguntou se o Corinthians ainda corre risco de rebaixamento. Não corre mais, já tá garantido. Entrou em campo hoje, né? Isso é bom de falar, quer dizer, o Corinthians já pode pensar em 2019, porque esse campeonato aqui, o Corinthians já não luta por mais nada, já não tem chance de ser rebaixado. Então já tem que pensar em 2019. Já tinha muita gente falando até que possivelmente o Ventura seja espirrado até no meio da semana e tal. Enfim, ainda são boatos, a gente nem sabe o quanto é verdade essa história do Carille, apesar de estar todo mundo falando, dando toda a indicação de que vai ser verdade. Então, assim, o Corinthians já tem que pensar em 2019, que venha 2019, e até puxando já o assunto, quer dizer, já pensando em 2019, a diretoria já disse que não vai renovar com o Danilo. O Danilo que pretendia mais um ano de contrato, ele quer jogar mais um ano de futebol profissional, e a diretoria já sinalizou que não vai renovar. Então hoje foi o último jogo do Danilo na Arena. Eu não sei se ele vai acabar entrando na última partida contra o Grêmio. Enfim, dele e do Sheik, né? O Sheik já era certo que ele ia se aposentar. A diretoria já sinalizou que pretende tê-lo na comissão técnica, fazendo alguma função fora campo, mas o Danilo quer jogar mais um ano de futebol, então ele vai procurar outro clube. Eu acho que fica aqui o nosso agradecimento, né? Porque o que o Danilo jogou no Corinthians, jogou muita bola, ele chegou muito identificado com a torcida adversária, esperou a sua chance no banco acontecer e tal, e quando entrou ficou um bom tempo sem sair, era o nosso maestro. Era uma referência, né? Era o que falta hoje. Sim, exatamente, uma referência, uma liderança. Depois, já mais velho, soube ficar no banco também, sem criar conflitos, entendendo a situação da equipe, entrando em algumas partidas, ajudando. Esse ano, ano passado já, ele sofreu uma contusão séria, né? Ficou um bom tempo fora, agora esse ano voltou a jogar. Eu acho que a diretoria acabou acertando por linhas tortas, né? Eu acho que o Sheik também deveria ter tido o mesmo tratamento. Ele não deveria ter voltado esse ano pro Corinthians. Mas a diretoria tinha esse pensamento de dar mais um ano de contrato, de dar um ano de contrato pro Sheik, que nem estava, né, no Corinthians, né? A gente esperava que o Danilo talvez tivesse essa mesma postura, a diretoria tivesse a mesma postura com o Danilo,
Mas eu acho que a diretoria acertou, porque assim já sinaliza o que eles querem em 2019. Acho que essa época de homenagem e tudo mal já passou. Acho que a gente tem que virar essa página mesmo, ter uma equipe mais nova, uma equipe que possa contar mais com os jogadores. O Danilo, infelizmente, ele vem entrando nessas partidas, até foi titular Sim. recentemente, marcou 2 gols, deu uma vitória. Deu uma vitória pra gente. Deu o último respiro, importantíssimo e tal. Mas de verdade, durante o ano, ele realmente não ajudou, né? Ele tá entrando nessas últimas partidas muito em função da má fase, do péssimo jogo que os outros jogadores têm mostrado. Sim. Não, e eu acho que é importante o que você tá falando, porque se cogita muito, o Danilo ainda vai jogar mais um ano, mas se cogita muito o Sheik, por exemplo, ter uma função. E eu acho que esses dois caras foram muito importantes esse ano, exatamente na função fora de campo, né? Fala-se muito que o Danilo era um cara bom de grupo, de ajudar, né? De ajudar os mais jovens, principalmente. Hoje, pelo menos por uns 3 momentos, a gente viu o Carlos Augusto tabelando com o Sheik e com o Danilo. Sim. Então, assim, o quanto é importante, por exemplo, pra um garoto que tá subindo agora, vivenciar esses momentos junto com o Danilo e com o Sheik. Acho que, assim, de fato, acho que fica o nosso agradecimento, porque foram caras extremamente importantes, pilares, né? Que falta hoje no Corinthians, mas pilares durante bons anos. Principais conquistas do Corinthians. Exatamente, nos últimos anos e de grande parte da história do Corinthians. E, de fato, assim, acho que é curioso, né? A gente tava aqui assistindo o jogo os 3 juntos, e aí teve um momento que o cara falou: o Corinthians tá precisando de sangue novo no jogo, então é bom colocar o Sheik e o Danilo. Porra, não. Se precisa de sangue novo, não precisa de um cara de 39, de 38, 37 anos. Não, pelo amor de Deus, nada contra o Sheik, contra o Danilo, nem pela idade, mas de fato, sangue novo é uma nova geração. Então, que o Danilo e o Sheik ajudem agora de outra forma, né? O Danilo acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas enfim. Cadê aqui? Daniel Vieira falando: Ralf Monstro, esse Thiaguinho vai arrebentar, anota aí. Luiz Gustavo Moreira da Silva falando: gostei muito do Carlos Augusto também. Se a gente for falar de coisas positivas que estão acontecendo nesse finalzinho de ano, eu acho que são esses 2 nomes, né? O Thiaguinho, que tá jogando muito mais do que o Douglas, do que o Arauz, enfim, outros caras que entraram nessa posição. E o Carlos Augusto ali, que colocou o Avelar no bolso, né? Sim. De longe, né? Não acho que ele tenha feito uma partida espetacular, fantástica, nada disso. Não, mas foi regular, né? Mas deu uma segurança que o veterano Avelar não conseguiu dar nessa lateral. Brinquei aqui durante o jogo, né? Dominou a bola umas 4 vezes com o peito ali, com autoridade. Falei: o garoto tá, pelo menos não sentiu a pressão. E a gente percebe que o Avelar sentia a pressão, né? Exato. A torcida ainda reclamando e tal, ele sentia cada vez mais. E o Carlos Augusto tá jogando em casa, né? Parece que parece que jogou o ano inteiro. Não, ele tá... A segunda partida titular dele foi hoje. Mais um comentário bacana aí pra mostrar a força da Irmandade fora de São Paulo, que nós somos aqui de São Paulo. O Clécio Alberti, amigo, manda um abraço pra Santa Rita Sapucaí, de Minas Gerais. Legal, um abraço aí pra Santa Rita. Ele pergunta se não tá na hora do Henrique zagueiro ir embora. É que eu acho que a zaga do Corinthians, ela tá extremamente afetada como um sistema. Acho que não é só o fato do Henrique em si, enfim. O Henrique nunca me deu confiança. Não, ele não é confiável. Quando ele veio, por exemplo, eu lembro que tava entre ele e o Anderson Martins. Eu falei: o único que eu era favorável é o Anderson Martins. Acho que, enfim, a zaga, como o Ícaro falou bem aqui, tá sofrendo por outros problemas. Não é só o Henrique. Mas eu acho que ele é uma peça frágil dessa defesa. Tem que chegar um zagueiro mais experiente que dê mais sustentação. Se vai jogar ao lado do Henrique, ao lado do Léo Santos ou ao lado do Pedro Henrique, é uma questão pro Carille decidir, né? Exatamente. Já estamos colocando o cara... Não, continua falando que talvez traga. Que bom. Olha lá, Beto G falando que não dá pra aceitar um time do tamanho do Corinthians sem patrocínio. Concordo. Isso é uma falha absurda que, assim... Eu sempre acreditei isso, mesmo na época vencedora. Eu achava que o Rosenberg falava pra cacete. Sim. Do papudão, né? Garganta. Só que naquela época, como era vencedor e tinha patrocínio, sim. Ele tava por cima da carne seca, né? Só que agora, cara, desculpa, eu acho que recentemente até ele deu algumas declarações polêmicas de novo, assim como o Andrés e tal. Mas não tem nada pra sustentar isso que ele faz, né? Não tem patrocínio. De novo, essa história do naming rights, que nunca acontece, virou até piada já. Então, assim, é muito grave pro Corinthians, uma equipe como o Corinthians, com o respeito que tem, é muito grave não ter um patrocínio master, cara. A gente não pode esquecer, hoje já não é mais o atual campeão brasileiro, né? Mas até a rodada passada, era o atual campeão brasileiro e o campeão brasileiro bicampeão paulista. É surreal não ter patrocínio. Continua sendo bicampeão paulista. É um surreal, continua sendo bicampeão paulista. Vice da Copa do Brasil.
Mas é surreal que um time desse tamanho, que teve essas conquistas tão grandes, não esteja sem patrocínio master. É muito grave, cara. Esse tempo todo, né? Desculpa, um departamento de marketing que não consegue um patrocínio para um clube como o Corinthians é grave, cara. É bem grave. Jefferson Chafransky falando do Bilu vai se dar bem. Abraço, galera. Quem? Desculpa. O Bilu. Jefferson. O Bilu. O Bilu que o Ícaro aqui defende que ele não se chame Bilu, né? Pô, Rafael Bilu, velho. É legal. Sou a favor dos apelidos no futebol. Não sei. Tem que parar com isso. Porra. Eu lembro do Dentinho. Não, Dentinho eu achava legal. O Carpegiani falou, não, Dentinho não. Mas você, Bruno Bonfim. Ah, que nome mais sem graça. Bruno Bonfim. Dentinho, mano. Pô, aí ele fez a dupla, velho. o Dentinho e o Deitão com o Ronaldo, tava perfeitamente. Bom, eu de infância eu sou fanático pelos gibis da Turma da Mônica. Puta, tinha o Ursinho Bilu lá. Fala Rafael Bilu, eu penso num cara de dentinho de leite lá. Não, mas eu acho que sei lá, velho. O apelido faz parte da nossa cultura brasileira, a gente tem que levar. Se o cara fizer gol, velho, ele pode chamar o que ele quiser. Eu preferia, por exemplo, o Carlos Augusto. É o alemão, velho. Que Carlos Augusto? É o alemão, pô. Olha lá, Mary Luz mandando um abraço de Ouro Fino, Minas Gerais pra gente. Diego Cavalieri. Abraço aí, Ouro Fino. Campo do Meio, Minas Gerais. Abraço. Puta, aí. Que legal. Cara. A Minas tá em peso aqui. Tá em peso aí, bicho. As Minas estão invadindo a Irmandade. Cadê aqui? A Mari Lúcia mandou agora o Carilli está de volta. A galera tá ouriçada pelo Carilli, né? Então, oficialmente não está, mas estamos torcendo para que esteja. A gente tá aqui tratando na mesa como se tiver. Tô pensando positivo. Na dúvida, a gente tá sonhando alto. E o Liberson perguntando aqui, de novo do assunto, tem o período de cair já tá relax. Já era. Aqui já foi. Já foi então, isso é uma coisa grave. Já era por causa da incompetência dos outros, não da competência do Corinthians. Né? Exatamente. O Luiz Gustavo Moreira, sua pergunta. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Será que trazer o Carille não seria um retrocesso? Eu acho que retrocesso é trazer o Andrés de volta, não o Carille. O Carille eu aceito qualquer hora do dia. Caso o Carille volte, como o Gibson falou, o Carille volta por cima. O Carille volta como um dos principais treinadores brasileiros. Quando começou esse papo do Carille voltar, os clubes que estão sem técnico, cogitando troca de técnico, quando falou que o Carille estava de saída, o Carille virou o top, o técnico top ali para trazerem de volta. Então eu acharia que seria um retrocesso se fosse um nome sem expressão. Mas a gente tá falando, hoje tá bom, não é mais, mas a gente tá falando do antigo treinador campeão brasileiro, cara. Sim. Não, e o bicampeão paulista, então eu acho que tem respeito. Acho que tá longe de ser um retrocesso, é o Luxemburgo. Retrocesso exato. O Abel Braga, sei lá. Retrocesso são outros nomes, né? Com certeza. O Carille tá bem longe de ser um retrocesso. Essa semana ainda rolou a definição, quer dizer, já tinha rolado a definição, mas rolou a desdefinição e a nova definição. Nossa. De que a Arena Corinthians será palco da Copa América, né? Sim. A gente aqui já tinha até falado que não é besteira fazer parte disso, eu continuo achando uma besteira. O Corinthians não vai ganhar nada com isso, acho que só quem ganha é a Conmebol e as seleções, enfim, que vão ter à disposição ali uma arena moderna, belíssima, à sua disposição. Mas o Corinthians, que novamente vai ter que passar pela aquela coisa de um momento que vai ter que passar pela mão da Conmebol, a arena, que vai ter que envelopar, vai ter que fazer todas aquelas coisas que a gente já passou pela Copa do Mundo e pela Olimpíada, vai passar novamente. Mas enfim, fica aí pra Arena Corinthians, que foi palco de Copa do Mundo, palco de Olimpíadas e agora vai ser palco da Copa América. O que vocês acham disso? Sustento o que vocês estão falando, né? Não vem a menor necessidade de participar. O time não ganha nada com isso. O time mesmo em si não ganha nada. Até porque em outras circunstâncias a gente já teve em melhores épocas para conseguir, por exemplo, um name rights, alguma coisa assim, e nunca gerou nada. Então eu não acho que não vai refrescar em nada. Não vai ser por isso que vão fechar exatamente, o negócio exatamente. O Wilson Sardinha perguntando, Ventura cai hoje? Eu acho que nós vamos esperar acabar o ano. Eu acho que semana que vem ele cai. Eu não duvido que ele caia no meio da semana. Não duvido. Eu acho que não. Eu acho que vai ser a mesma pegada que foi o do Mano, por exemplo. O Mano terminou o jogo dando a coletiva falando que não ia ficar. Exatamente. Acho que semana que vem vai ter a coletiva, o Jair vai agradecer. Pra fazer. Não vai que ele tem que tirar o cara no último campeonato, não vai adiantar nada. E bom, Gibson, chegou aquele momento, aquela hora que todo mundo espera, em que você e o Icarão também vão lembrar as nossas redes sociais. Uma parceria por favor, fazer uma parceria aqui. Olha lá, são 7. Eu vou começar, então eu vou falar 4 e você fala 3, beleza? Beleza, vai lá. Vou começar roubando. Por favor. Facebook. YouTube. Aê.
Instagram, SoundCloud, Twitter, iTunes. Spotify. Os caras ensaiaram aqui. Eu vou jogadinha, né? Eu não vou entregar que vocês ficarem ensaiando o jogo inteiro pra falar. O jogo tava ruim, então a gente ficou. tá Quem tão legal fala que a gente uma, quem ficou- fala Vamos outra. ensaiar. Vamos fazer um jogral pra falar e tal. exatamente. Mas é importante dizer: Twitter Irmandade Timão. E todos os Certo. outros Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus. E o e-mail irmandadecorintiana@outlook.com. Exatamente. É isso, meus amigos. Semana que vem o Corinthians faz a última partida do ano, desse ano, que todo mundo já tá pensando no próximo, né? Acho que a gente aqui falou mais do próximo do que desse ano, inclusive. Contra o Grêmio lá fora. A gente Sem espera dúvida. só que o time faça um papel pouco vexatório. Mas de qualquer maneira, nós vai estar aqui. Vexatório, Sim, vexatório, a gente nós tá- vai estar aqui. Estaremos aqui na Faça semana. chuva, Não. faça sol, estamos aí. Assiste uma bola no Corinthians. Aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, Corinthians! meus amigos. Um abraço, hein?